Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos falar a respeito da crise econômica, política e geopolítica que está no Irã. Eu já peço de antemão para todo mundo que me acompanha que já se inscrever, compartilhar e divulgar esse vídeo. Eu vou fazer um apanhado geral da questão do Irã e dessa instabilidade política que está acontecendo, os motivos e a diferença também de comportamento do governo brasileiro quando se trata de Israel e quando se trata do Irã. Isso aqui eu vou pontuar que é importante para todo mundo estar ciente. O primeiro ponto que eu estou mostrando para todo mundo é o seguinte: aqui é o Irã, aqui é Israel. Israel é o representante dos Estados Unidos nessa região do Oriente Médio. Aí vocês podem se perguntar como é que o Irã consegue atacar Israel tão distante? Existe foguetes de alta tecnologia, sim, mas assim, todo ataque ele termina sendo telegrafado, porque ele tem que passar pelo Iraque para depois chegar aqui, não, ou passa pela Síria. Por isso que o Irã ele financia o Hamas, financia a Hezbollah, grupos terroristas, para ficar aqui ao redor de Israel, que é mais prático para soltar bomba em Israel, ó, Líbano. A pessoa nem olha no. Nem dá para ver no mapa como um todo, mas Líbano é vizinho de Israel, aí ficaria muito mais prático para soltar bomba. E a faixa de Gaza é um local pequeno, mas muito estratégico também para bombardear Israel. Essa pequena parte aqui, ó, é a faixa de Gaza, ele pode atacar aqui, Jerusalém, e assim vai, né? Ó. O Tel Aviv ele pode atacar, né? Aí fica muito mais fácil ele atacar. Aí isso daqui são os posicionamentos de uma maneira bem simplória, porque o Irã está fazendo isso. E também uma coisa que eu destaco é o seguinte: o Irã ele só está com essa repercussão toda por culpa dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos ele acabou com o Iraque, atacou aqui falando que o Iraque era risco para os Estados Unidos, ele quebrou um ecossistema que existia nessa região. Um ecossistema desse de guerra e enfrentamento. Quando ele tira o oponente natural na cadeia alimentar aqui dessa região, o outra vai crescer, que no caso foi o Irã, cresceu. É a mesma coisa, vamos supor que tenha um, um leão e tigre fiquem brigando e resolvam matar o leão. Quando mata o leão, gera um vazio de poder, a população de tigre cresce e tem o descontrole. Do ponto de vista bem simplório, é isso que eu estou dizendo. Essa questão do Irã é culpa dos Estados Unidos diante disso. O Iraque sempre está em guerra com o Irã. Aí o Irã começou a crescer abraçada sem ninguém interferir. O primeiro ponto é o seguinte: o Irã ele não é uma Venezuela, é muito diferente e é uma teocracia, é, a teocracia barra ditadura, né? Que inclusive o monarca dele está refugiado nos Estados Unidos, botaram para correr, senão era executado. E observe como são as leis do Irã. Irã deve executar hoje manifestante preso em meio à onda de protesto. Lá no Irã, na prática, é o seguinte: se a pessoa bater de frente com o governo, a chance de ser executado é grande. E a execução do pior modo possível. Muitas vezes não é nem com um simples tiro, pode ser apedrejamento, enforcamento. Aí tem a questão da lei dele lá, né? Como é que funciona essa questão de teocracia. O que deu a grande repercussão foi isso aqui. O Irã deve executar nesta quarta Efan Soltani, de 26 anos, que foi preso em conexão com protestos na cidade. A culpa dele está sendo protestar e tendo executado. Inclusive, recentemente o Irã recuou com relação à execução de manifestantes. Isso daqui é uma ONG que está informando o que está acontecendo. Não teve. E lembrando, ele não teve as garantias mínimas, nem aquela questão da burocracia cara. Bota advogado, para o advogado falar qualquer coisa e depois eu condeno. Nem isso ele teve o trabalho de fazer. Ele não teve acesso a um advogado, que inclusive o advogado é a parte mais importante para a sociedade brasileira, independentemente na democracia como na ditadura. O advogado é o que protege você quando você mais precisa. Quando todo mundo te abandona, tem um advogado lutando pelos seus direitos. Muitas vezes que a família abandona, todo mundo abandona e só fica o advogado. O advogado bate de frente. Por isso que sistemas ditatoriais, a primeira coisa que faz é cortar o advogado. Juiz, como mostra aí, está digamos, alinhado com o governo, não adianta.
O que for colocado no processo, o juiz balança a cabeça, como acontece na Venezuela, condena a pessoa. Mas quando tem um advogado atuante militante, é o advogado que leva a denúncia para a ONU, é o advogado que internacionaliza a situação, é o advogado que bate de frente para proteger o direito do seu cliente. Ele é essencial, independentemente do regime ou do modo de governo. Por isso que essa profissão daqui é importantíssima. Eu acredito que a gente não estaria com esse conhecimento tudo se não tivesse advogado no meio aqui para tentar salvar os clientes dele. E privada de outras garantias fundamentais do devido processo legal. Isso aqui é típico de advogado lutando pelo cliente, batendo de frente. Aí, com certeza, utilizou ONGs internacionais para mostrar essa ilegalidade. Ó, o tratamento apressado e pouco transparente deste caso aumentou as preocupações sobre o uso de pena de morte como instrumento de reprimir protestos públicos. Isso daqui lembra muita coisa, né? Mas de modo prático é o seguinte: quando um regime, uma ditadura, está querendo oprimir e evitar que a população se levante, ele utiliza a máquina estatal, o judiciário, até sem transparência e nada, apenas para uma formalidade. Mas o Irã, ele tá tão despreocupado quanto a isso daí que nem advogado botou transparência, o advogado com certeza deve ter tentado e não conseguiu. Mas observa o modo operante de ditadura aqui, ó, dito pela CNN. Tratamento apressado. A pessoa já foi acusada que 3 dias já está morta. Ó, e pouco transparente. Deste caso, aumentou a preocupação sobre o uso de pena de morte. Aí, o outro ponto que eu estou querendo abordar é exatamente o seguinte. Isso aqui é do ponto de vista interno. O Irã, de fato, é uma ditadura, todo mundo já sabe, é aquela teocracia. Mas por que tá essa confusão toda dentro do Irã? O primeiro ponto que eu digo é o petróleo, batendo, que os Estados Unidos já está caçando petróleo. Aí vem com a justificativa de bomba nuclear. O Irã, ele digamos assim, na idade da pedra para conseguir isso daqui. Diz que ele pode enriquecer, tudo é o sonho do Irã. Mas ele não tem condições de fazer isso daí. E não conseguiu até o presente momento. Teheran nega e diz que o programa tem fins pacíficos. Eu não acreditaria no programa nuclear do Irã para fins pacíficos. Isso aí eu não acredito. Mas também não acredito que o Irã tem capacidade, sim, e materiais para desenvolver uma bomba nuclear. Mas diante da dúvida, né, logicamente não é bom o Irã, a pessoa correr esse risco daí. Mas o principal ponto que está para esse regime daí tá balançando para cair é a parte econômica que foi ocasionada pelos Estados Unidos, ó, de estimular o negócio, de afetar exportações, investimentos financeiros, etc. Isso daqui foi a sanção que os Estados Unidos deu diante do enfrentamento com o Irã. Ó, e começou dia 28 de dezembro, quando os comerciantes aqui, ó, parte econômica, iniciaram greve e fecharam lojas. Ó, reação à situação econômica. O que é que eu estou dizendo? Essa situação do Irã daí, ela não é por si só porque os Estados Unidos está querendo salvar o povo oprimido do Irã. Não é porque é uma ditadura, não é porque não respeita os direitos humanos. E sim porque os Estados Unidos têm o que ganhar. E ele também já aprendeu a ganhar muito dinheiro sem gastar muito. Exatamente isso que os Estados Unidos quer, como ele está fazendo com a Venezuela. Observe que ele tirou Maduro porque Maduro não estava alinhado com os interesses dele. Aí tirou e está com a vice também, uma ditadura interina por ironia do destino. E Trump está com uma boa relação com a ditadura interina. Vai justificar? Isso daí, se fosse por questão de ditadura, era pra derrubar tudo, invadir, passar o limpa e botar aquela Corina Machado que foi eleita pelo povo. Por que ele não fez isso? Ele não tá querendo gastar dinheiro e tá querendo ter o retorno econômico que ele deseja. Como eu já disse no outro vídeo, é melhor ele botar um ditador que já tem o como controlado que ele botar a força armada dele, ele botar toda a estrutura dele para gastar dinheiro como gastou do Iraque e ter prejuízo. Aí por isso que os Estados Unidos ele já tá maceteado como fazer isso. Os Estados Unidos ele já financiou muita ditadura e viu o caminho das pedras, já sabe como é. Aí o do Irã do mesmo jeito, ele tá querendo colocar um monarca que está refugiado nos Estados Unidos para colocar lá. A única coisa que ele não botou ainda é porque ele não sabe se esse monarca vai se sustentar. E se não se sustentar, vai cair na mão do exército iraniano e pode também cair na mão do Estado Islâmico, de um grupo terrorista, muito pior do que já está. Por isso que ele está calculando essa situação. Mas, diante de tudo, o que eu alerto a vocês é o seguinte:
essa questão do Irã é, mais uma vez, uma questão política e econômica. Ele não está preocupado com o povo do Irã, longe disso, mas está aproveitando para tirar lucro diante da crise econômica que ele criou. Essa sanção que todo mundo estava dizendo, é besteira do Brasil, o Brasil não sentiu. Isso durante 7 anos, 8 anos, o Brasil quebra. Foi isso que ele fez com o Irã. Isso não seria diferente com o Brasil. A sorte do Brasil é que ele tirou em pouco tempo e Lula certamente deve ter negociado fora das câmeras com o Trump alguma coisa para tirar. O outro ponto que eu digo é o seguinte, para finalizar esse vídeo, para mostrar também a falta de razoabilidade do governo brasileiro e desse atual governo em si, né? Ó, Israel, eu acredito que vocês se lembrem que Israel foi atacado pelo Hamas, matou mesmo de gente o Hamas, depois Israel revidou, teve aquela situação toda entre Israel e o Hamas. Isso daqui foi o pronunciamento de Lula, tá na CNN Brasil, que chamou Israel, ó, que está cometendo genocídio, e faz alusão à matança dos judeus por Hitler. Isso foi uma declaração pesadíssima que Lula deu diante do enfrentamento de Israel ao grupo terrorista Hamas, que matou criança, torturou, sequestrou, fez tudo, privou da liberdade mesmo de gente, a família não teve nem direito de enterrar o corpo. Isso daqui foi o posicionamento de Lula, falando que Israel comete genocídio e faz alusão à matança. Vamos ver se o governo do Brasil ele vai ser tão rígido com o Irã, que está executando manifestante em praça pública. Aqui é a manifestação, ó, do governo federal, na página do próprio governo, que eu estou tendo essa cautela para mostrar a integridade da informação. E aqui, ó, no dia 13 de 1, 2 dias atrás, 2026, o governo brasileiro manifesta o seguinte: o governo brasileiro acompanha com preocupação a evolução da manifestação que ocorre desde o dia 28 de dezembro, a questão dos comerciantes terem fechado loja, etc. Aqui, ó. O Brasil lamenta mortes e transmite condolências às famílias afetadas. Por que ele não chamou de genocida um governo que mata manifestante que é contra o regime? Isso é uma pergunta que Lula não respondeu. Era para ele ter o mesmo rigor com Israel. Isso daí ele não teve. Ó, ao sublinhar que cabe apenas Israel decidir de maneira soberana sobre o futuro do seu país, o Brasil insta todos os atores que se engajam no diálogo pacífico, substantivo e construtivo. Porque ele não disse que Israel ele tem a soberania de se defender de um ataque externo e decidir o futuro do seu país? Se quer entrar em guerra, se não quer, se quer atacar Hezbollah ou não. Lula ele não fez isso. Observe que o Irã está dando uma maciada boa. Itamaraty, por meio da embaixada no Brasil, se mantém atento às necessidades da comunidade brasileira no Irã, não resiste até o momento de nacionais mortos ou feridos. Observe a diferença de nota aqui, ó, da comunicação e transparência pública, das relações exteriores do Brasil com o Irã, que está executando manifestante em praça pública, e aqui com relação a Israel, que estava se defendendo de um ataque externo de grupo terrorista, um museu de genocida, e ainda tocou no ponto sensível do israelense, e foi o holocausto dos judeus, feito por Hitler. Isso daí mostra a desproporção que o governo brasileiro está tendo nas relações exteriores. E também esse desalinhamento com a realidade de fato. Independente de ser esquerda ou direita, se um governo Israel é vinculado aos Estados Unidos ou não, o fato é sempre um fato. O fato é que o Hamas entrou, executou vários judeus, decapitou, sequestrou, fez tudo de ruim com a população de Israel, e Lula chamou ele de genocida e associou ao Holocausto, quando Israel estava se defendendo, tentando recuperar o povo dele que tinha sido capturado. Em compensação, o Irã executa em praça pública, tem um julgamento dos manifestantes de maneira super célere, coisa de 3, 4 dias a pessoa já está sendo executada na forca, e ele não fala nada a respeito de genocídio. Ele só diz que o povo do Irã, nas palavras, tem que se resolver dentro. Porque ele não disse a mesma coisa de Israel. Israel que deveria se resolver dentro da autonomia deles, se queria atacar, recuperar ou não. Ele deveria seguir a mesma linha. O pragmatismo, e não seguiu. Eu estou apresentando a todos vocês essa notícia para também vocês ficarem cientes e analisar os dois lados e ver se está correto o que está acontecendo, pode derrubar o ditador independente do motivo, as origens também
desse problema no Irã, que não é só a questão de ditador, tem a questão sempre econômica por trás. Primeiro mexe na economia para depois derrubar o que a pessoa quer. Aí isso é uma questão, uma fórmula de bolo que Estados Unidos faz e sabe fazer muito bem. Aí por isso eu estou pontuando. E também o que? Estados Unidos está fazendo a rota do petróleo, o caminho do petróleo e das terras raras ao redor do mundo. Isso é mais uma prova. Muito obrigado a todos, eu vou ficando por aqui e até a próxima.